Mais uma vitória muito impressionante do Cruzeiro, que consegue mostrar mais uma vez essa versatilidade do time de conseguir vencer vários jogos de formas diferentes e conseguir golear adversários de formas diferentes. Isso chama muita atenção nos jogos do Cruzeiro, porque dessa vez o Cruzeiro que se mudou muito, o Cruzeiro que tinha 5 mudanças entre os jogadores de linha, algo completamente fora do comum, fora do padrão, e consegue fazer 3-0 antes mesmo dessas mudanças acontecerem e os jogadores ali mais importantes que faziam mais falta no jogo, que a gente pode colocar assim o Matheus Pereira e o Lucas Silva, entrarem em campo. E aí o Cruzeiro conseguiu ainda fazer mais um gol, fazer esse placar de 4-0, mais um placar elástico para conta do Cruzeiro, o time que mais colocou placares elásticos no Campeonato Brasileiro, mas, sobretudo, vencer adversidades. Em um jogo onde o Cruzeiro não fez uma partida tão boa no primeiro tempo como vem fazendo no Campeonato Brasileiro como um todo, o Cruzeiro ainda assim consegue fazer um 4-0 com tranquilidade. Ah, sentiu falta do Lucas Silva, sentiu falta do Matheus Pereira? Sim. Porém, no momento em que o Caio Jorge conseguiu encontrar mais precisamente ali os espaços, a figura do jogo ela muda completamente e o Cruzeiro consegue colocar em cima do Juventude um placar como esse e fazer uma vitória como essa para se consolidar ainda mais na liderança do campeonato, uma força absurda do Cruzeiro, principalmente dentro dos seus domínios, né? Dentro do Mineirão, onde o Cruzeiro é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro que não perdeu no Campeonato Brasileiro como mandante, mesmo quando saiu de Belo Horizonte, o Cruzeiro também não perdeu, vale lembrar aquele jogo contra o Vasco no Parque do Sabiá, e justamente aquele jogo contra o Vasco, a virada de chave do Cruzeiro, né? Dali para frente, o Cruzeiro muda completamente a sua cara e vira esse time que a gente está vendo hoje. Talvez o jogo contra o Vasco, o jogo contra o São Paulo, sejam os jogos que a gente pode classificar como uma virada de chave do Cruzeiro. Porque você tem o jogo contra o São Paulo, onde o Cruzeiro faz um grande jogo depois da eliminação na Copa Sul-Americana, e na sequência você tem a primeira grande vitória do Cruzeiro no campeonato, que é a vitória contra o Bahia, no Mineirão. Depois disso, você tem, tudo bem, ali um tropeço contra o Red Bull Bragantino fora de casa, você tem mais um problema ali na Sul-Americana, mas que o Cruzeiro já tinha sido eliminado, e aí você tem o jogo contra o Vasco, e aí a partir do jogo contra o Vasco, o Cruzeiro não perde mais nenhum jogo. Então você tem esses dois momentos de virada de chave na temporada do Cruzeiro. Existia um time antes do jogo contra o São Paulo e existe outro time depois do jogo contra o São Paulo. E, claro, uma hora o Cruzeiro vai acabar regredindo a média, sim. Beleza, isso vai acontecer. Isso é normal, o Cruzeiro não vai ganhar todos os jogos no Campeonato Brasileiro daqui para frente. Ok. Porém, você tem esses dois jogos, São Paulo, primeiro bom jogo para dar confiança para o Cruzeiro, contra o São Paulo, um adversário muito difícil, fora de casa. Depois a primeira grande vitória do Cruzeiro, e aí depois essa consolidação absurda, Vasco, Vila Nova, Flamengo, Sport, Vila Nova de novo, jogo contra o Atlético, Fortaleza, você tem Palmeiras, você tem, né, o jogo contra o Vitória depois da parada, e agora de volta dessa parada, o Cruzeiro também é avassalador, um campeonato absurdo do Cruzeiro. E aí, depois da parada, já 3 vitórias seguidas, já consegue emplacar uma sequência, assim, absurda. Absurda. E falando mais precisamente desse jogo contra o Juventude, é muito delicado, né? O início de jogo ali do Cruzeiro, onde a gente não sabia muito o que esperar. Eu até cheguei a questionar antes do jogo contra o Juventude como é que o Cruzeiro ia se comportar contra um time que com certeza ia se fechar completamente. Diferentemente do Grêmio, diferentemente do Fluminense, os jogos mais recentes do Cruzeiro. E o Cruzeiro teve dificuldade, sim, contra o Juventude. A gente não sabe, só que aí é um problema, a gente não sabe se a gente pode classificar essa dificuldade como, de fato, um problema pela falta de Matheus Pereira, pela falta de de Lucas Silva, pelas mudanças ali, né? O Eduardo, o Marquinhos entrando, o Wanderson também é um jogador que ficou de fora, o Gabigol entrando, o próprio
Kaique voltando, o William tendo uma participação um pouco mais ativa lá na frente, já que ele foi a opção e o time estava sem mais força na frente, sem o Matheus Pereira, ou de fato, se a gente pode atribuir essa dificuldade inicial ao Juventude vir fechado mesmo. Então são 2 pontos ali que a gente fica meio sem saber o porquê, porque são 2 coisas que impactam muito no jogo do Cruzeiro. E sim, teve dificuldades, mas ainda assim o Cruzeiro conseguiu encontrar ali alguns espaços, algumas oportunidades. Gostei muito da partida do Kaique no primeiro tempo, tá? Acho que o Kaique foi muito bem, é um jogador que vai muito bem na defesa, e o Kaique estava subindo também muito bem para o ataque, tanto que no primeiro gol, né, na assistência do Caio Jorge, o primeiro gol ali do Christian, o Kaique que inicia, né, digamos assim, essa jogada, né? O Christian, ele acaba iniciando a jogada roubando uma bola, e a grande importância do Christian nesse time, né? Nesse primeiro gol que é ele que faz, ele inicia a jogada roubando uma bola pela direita, fazendo a pressão, que é aquilo que é a melhor característica do Cruzeiro, que a gente já falou aqui N vezes, e o Christian é uma peça fundamental para essa pressão do Cruzeiro. Os 2 pontas, né, do Cruzeiro são peças fundamentais, os 2 pontas com características diferentes, né? O Christian, que é um meia, que é um volante, mas que atua como ponta direita e que faz isso tão bem, fazendo uma ótima pressão no seu rival, no seu adversário, consegue roubar a bola, essa bola gira, cai no pé do Kaique, o Christian consegue uma ótima infiltração também, então é um jogador que não serve, não está ali só para defender, só para apoiar o seu lateral, mas que também pode e também faz muito bem esse ataque aos espaços, que também ataca muito bem e ajuda o Cruzeiro nesse momento ofensivo. Essa bola vai rodando, o Caio Jorge faz uma linda jogada, uma assistência, né, sem querer, a gente brinca com isso, uma assistência sem querer ali do Caio Jorge, que queria finalizar para o gol, mas o Christian aproveita de forma brilhante, então ele começa e finaliza a jogada do Cruzeiro, então demonstrando também esse Cruzeiro que não descansa nunca, tá sempre pressionando, tá sempre também buscando o gol, sempre fazendo as suas jogadas ali. Então destacar também a partida do Christian, que é extremamente importante não só pelo gol, mas também pelo gol. E aí a gente tem, né, o brilhantismo do Caio Jorge, que é um cara que dispensa qualquer comentário. O Caio Jorge faz um Campeonato Brasileiro incrível, e uma estatística, né, postada aí pelo DataFoot, o Caio Jorge se igualou ao recorde de participações em gols nos primeiros 15 jogos da história do Brasileirão. Então, de pontos corridos, o recorde era do Thiago Galhardo, com 13 gols e 3 assistências nas 15 primeiras partidas. O Caio Jorge, com 12 gols e 4 assistências, se iguala então ao Thiago Galhardo. É um início absurdo. O Caio Jorge, que tem o mesmo número de participações de gols e jogos. Esse é o Campeonato Brasileiro do Caio Jorge, esse início de campeonato, né? O mesmo número de participações em gols e o mesmo número de jogos. 14 para o Caio Jorge. Ficou de fora de um jogo do Cruzeiro, que foi justamente o jogo contra o Internacional, né? O pior jogo do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas como um todo, né? São várias questões por ali. E o Caio Jorge, então, se igualando ao Thiago Galhardo de 2020, como o recorde de participações em gols nos primeiros 15 jogos da história do Brasileirão de pontos corridos, com 38 rodadas, 12 gols, 2 assistências em 14 jogos para o Caio Jorge. Média de uma participação em gol por jogo. Simplesmente esse é o Campeonato Brasileiro do Caio Jorge, uma atuação brilhante. O Gabigol também apareceu muito bem para fazer os gols, né? Se associou bem ali com o Caio Jorge. Não é exatamente assim um Gabigol que atua como meio campo ali atrás do atacante, não é exatamente isso, né? O Caio Jorge, o Gabigol, ele entra para fazer o papel do Matheus Pereira, que na verdade é um segundo atacante, não exatamente um meia, né? O Gabigol, ele vai ter mais característica de segundo atacante, o Matheus Pereira vai ter mais característica de meia. Mas em muitos momentos eles se alinham e aí o Cruzeiro faz um 4-2-2-2, um 4-4-2, e não exatamente um 4-2-3-1 como a gente vê muito nas formações estáticas, né? Não é necessariamente assim, né? O Cruzeiro, ele acaba se movimentando de um jeito diferente. O Gabigol faz muito bem esse papel de segundo atacante e premiado
com 2 gols. Mas para mim o melhor jogador do Cruzeiro, obviamente, é o Caio Jorge. Não só pelas 2 assistências, mas por tudo que ele faz. Porque se você contar o sofrer um pênalti como uma assistência, ele dá 3 assistências, ele participa dos 3 gols do Cruzeiro no momento mais importante da partida. Então o Caio Jorge, ele faz uma ótima jogada de pivô para o primeiro gol, e ele vai muito bem de costas para a defesa, consegue fazer isso, é um cara que gosta do espaço, tem como melhor característica esse ataque ao espaço, quando tem espaço para correr, é o cara que consegue jogar melhor, mas o Caio Jorge mostrando que de costas para o zagueiro, de costas para a defesa, pressionado, ele também consegue se virar muito bem. Então tira ali da cartola uma bicicleta, né? E o Christian acaba fazendo gol. No segundo gol, um giro sensacional para cima do zagueiro, e aí, mais uma vez, o trabalho de pivô, e aí abre espaço para correr, Caio Jorge se manda, dá uma ótima assistência para o Gabigol, e mais uma vez, quando o Caio Jorge sofre o pênalti, é mais um giro para cima do zagueiro que não acha nada do Caio Jorge, uma velocidade, uma facilidade impressionante para fazer esse movimento. O Caio Jorge é um atacante muito rápido, tem como melhor característica a sua velocidade, sofre o pênalti para o Gabigol anotar mais um. E falando em velocidade, o que me chama muita atenção é como o Cruzeiro resolve rápido os seus jogos. A gente falou isso aqui 1 milhão de vezes, mas o Cruzeiro, em um intervalo de 21 minutos, fez 3 gols. Abre o placar aos 39, faz o segundo gol aos 51 e faz o terceiro gol aos 63. No intervalo de 21 minutos, descontando os intervalos, o Cruzeiro resolve sua partida. O Cruzeiro faz os seus gols e mata o seu adversário. Então, o Cruzeiro, ele não é esse time que cozinha o seu adversário. É o time que acaba com o adversário, pronto, acabou, não dá tempo para respirar, não dá chance. Quando o Cruzeiro começa a bater, ele não fica trocando o tempo todo, né? Se a gente colocar aí uma analogia com outro esporte, uma luta, um boxe, por exemplo. O Cruzeiro não fica trocando o tempo todo, mudando ali a força dos seus golpes. O Cruzeiro vai para cima, 1, 2, 3, puf, acabou a luta. Acabou a luta. E o Cruzeiro sempre faz isso nos jogos. Sempre faz isso. A gente viu isso em jogo contra o Flamengo, a gente viu esse jogo contra o Palmeiras, onde o Cruzeiro fez os 2 gols, assim, um intervalo relâmpago. A gente viu isso contra o Sport, a gente viu isso contra o Vila Nova. Então, nesses principais jogos do Cruzeiro, assim, na temporada, a gente viu isso contra o Grêmio. O Cruzeiro, ele aniquila o seu adversário, ele tira a chance do seu adversário muito rápido. E isso é uma característica muito interessante também do time do Cruzeiro, a velocidade, a precisão, tudo que o Cruzeiro faz, consegue atingir o seu adversário, e mesmo atuando com muita adversidade, mesmo atuando com muita dificuldade, o Cruzeiro consegue fazer partidas como a que ele fez contra o Juventude. Beleza? Então, esse é o comentário do jogo, é isso. Mais uma vez, acabei me esquecendo de pedir para você deixar o like, deixar aqui a sua inscrição se ainda não é inscrito no canal, beleza? Se você já é inscrito, como eu sempre falo, se você não é inscrito, você vai vir aqui, ó, aqui embaixo e apertar aqui para se inscrever no canal, para chegar por aqui, para a gente falar de Cruzeiro todo dia, com vídeos, com informações, com análises, com comentários e tudo mais que a gente pode fazer por aqui. Mas se você já é inscrito e está vendo esse vídeo, você vai compartilhar para alguém, vai mandar para um amigo, falar, ó, se liga aqui, esse vídeo, esse canal aqui, conhece lá, beleza? Então, peço vocês para fazer isso, para deixar o seu comentário aqui embaixo também, comenta aqui o que você achou do jogo, o que você achou aqui do comentário, vamos falar aqui embaixo, nessa aba de comentários para a gente trocar essa ideia, compartilhe o vídeo, deixa o like e tamo junto, até a próxima, valeu!